Glória a Deus, aleluias. Boa noite, família da Paz Church Campinas. Glória a Deus. Confessar para vocês que eu estou com muita saudade da minha moreninha. Essa moça aqui do nosso informativo eletrônico é minha filha. Está já há mais de 3 meses na GSM, Global Mission School, é a nossa escola de missões lá em Fortaleza. E esse mês agora estão fazendo missões, eles foram espalhados pelo Brasil e algumas cidades da Europa. Essa galera, minha filha foi escalada para estar em Florianópolis, pregando a palavra de Deus. E hoje estou muito feliz porque eu fiquei sabendo que ela está ministrando a palavra no Tadel da nossa Paz Church Florianópolis. Meu Deus do céu. Pensa num pai que está quase babando aqui, meu Deus, aleluia. Que alegria, né? Saudade das minhas 2 filhas que estão lá nesse momento. Segura o choro. Ok, segurado. Glória a Deus. Que bênção, né, queridos? Olha só, nós estamos finalizando hoje a nossa série Batizare, uma série de 5 mensagens. Já falamos 4. E hoje estaremos finalizando esta série, Batizare, totalmente submerso. Nós já falamos de dois batismos, né? O primeiro batismo, o batismo no corpo de Cristo, é aquele batismo onde o Espírito Santo nos insere dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que muitos milagres acontecem nesse momento, e um dos milagres está lá em João capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós deixamos de nos tornar filhos, aliás, criatura de Deus, criação de Deus, e nos tornamos filhos, nesse primeiro batismo, onde o Espírito Santo nos insere. E aí falamos nas 2 semanas atrás sobre o batismo nas águas, que por sinal ontem nós tivemos um batismo poderoso. 12 candidatos desceram as águas, né? E ali houve o sepultamento, mas ao mesmo tempo tivemos a ressurreição de novas criaturas, que é isso que simboliza o batismo. Então, nós trabalhamos nesses 4 domingos, 4 mensagens. As 2 primeiras foi sobre o primeiro batismo, o batismo no corpo. Os 2 domingos sequentes foi o batismo nas águas. E hoje vamos estar encerrando essa série com o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar encerrando aqui essa série Batizar. E quero só relembrar aqui o texto base da nossa série, se encontra em Gálatas capítulo 3, no verso 27, diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, a proposta do batismo, tanto o batismo no corpo, como o batismo nas águas, e o batismo no Espírito Santo, a proposta é nos revertirmos, sermos totalmente submersos pela própria presença de Deus, pelo próprio Deus, né? Nós somos inseridos na sua igreja, que é o seu corpo. Nós somos inseridos, somos batizados nas águas, assim simbolizando a ressurreição, aliás, o sepultamento e a ressurreição. E o batismo no Espírito Santo é receber poder para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos, tá certo? Então hoje, aqui é a nossa 5ª e última parte desta série. O nosso tema é batismo no Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? E vamos estar finalizando como você pode receber esse batismo no Espírito Santo. No final, se prepare que nós vamos estar orando para que você possa receber. Ah, pastor, eu já recebi. Não tem problema, é um enchimento contínuo, né? A Bíblia diz que nós temos que estar sempre cheios do Espírito Santo. Amém? Quero usar aqui o texto de Mateus capítulo 3, no verso 11. Aqui em Mateus capítulo 3, ele está o contexto do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. E aqui no verso 11,
João Batista faz uma declaração aqui, uma afirmação, na verdade. Ele diz o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só o que João Batista está falando aqui. Na realidade, João Batista está fazendo uma declaração. João Batista está fazendo um anúncio profético do que Cristo havia de fazer, do que Cristo iria fazer com os seus discípulos, com a sua igreja. Então, o ministério de João era preparar esse caminho, era preparar o coração daquele povo para receber algo que já estava certo da parte de Deus por meio de Jesus, que era um batismo de poder, um revestimento. Então, João Batista, o ministério dele foi esse, a essência do ministério de João Batista era preparar o caminho, era preparar os corações do povo para uma experiência muito profunda, para algo muito mais poderoso, algo inesquecível na vida de uma pessoa, ser revestido com esse poder que transforma uma pessoa comum a alguém que faz muitas coisas para Deus, alguém que vai fazer coisas grandiosas, coisas que estão no nível de milagres, né? Então, uma coisa que nós precisamos entender é quais são as razões pelas quais nós precisamos ser batizados. Eu quero trabalhar aqui essas razões aqui, razões para sermos batizados com o Espírito Santo, porque Deus tem a intenção de nos batizar com o seu Espírito, tá certo? Se é uma intenção de Deus, existe aqui uma razão, uma finalidade pelo qual eu quero ser batizado, pelo qual eu preciso ser batizado. E vale a pena que eu lembrá-los que no primeiro batismo nós falamos sobre o batismo onde o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós e nos insere dentro do seu corpo, que é a igreja. Ele pega, nós usamos até aquele texto de Colossenses capítulo 1, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amado, né? Há esse milagre, esse transporte aqui. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo, Paulo fala que nós nos tornamos morada, templo do Espírito Santo, ele está em nós. Agora, esse batismo, essa experiência aqui é algo diferente, é algo onde o Espírito Santo vem e nos reverte, nos envolve com poder, com graça, com unção. Então, qual é a primeira razão para que nós sejamos batizados com esse Espírito? Primeiro, receber poder para testemunhar. Olha o que se encontra em Atos capítulo 1, no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa aqui é a primeira razão pela qual Deus quer que nós sejamos revestidos com o seu Espírito, com o poder de Deus através do Espírito Santo. Qual é essa primeira razão? É que nós seremos testemunha, nós vamos testemunhar, falar das coisas milagrosas que Deus fez na nossa vida, continua fazendo e pode fazer ainda mais, não só em nós, mas também falar das coisas que Deus pode fazer na vida do próximo, pregar o Evangelho, testemunhar as boas novas, né? Então, esse poder, ele vem com essa finalidade. Essa é a primeira razão pela qual você deve querer ser revestido. Por quê? Porque você, sendo revestido do Espírito Santo, você vai ser uma testemunha de Jesus, aonde você vai falar com muita intrepidez. Por quê? Porque você vai estar revestido com o próprio Espírito do Senhor, e aí você vai testemunhar para o seu vizinho, para a sua vizinha, você vai testemunhar lá na faculdade, no trabalho, você vai falar de Jesus sem qualquer tipo de medo ou vergonha. Por quê? Porque você vai estar revestido com um poder. E a Bíblia fala que é um poder que vem do alto, um poder que vem de Deus. Daqui um pouco nós vamos falar sobre esse poder que vem do alto. Outra razão, a segunda razão,
nós recebemos esse poder para fazer toda a vontade de Deus. Sabe, nós somos chamados não para fazer a nossa própria vontade, porque você sabe que se você deixar as suas vontades direcionar a sua vida, com certeza essas vontades vão te levar para longe de Deus, para distante de Deus. Por quê? Porque a carne vai falar mais alto, a alma vai falar mais alto. Por quê? Porque isso é da natureza humana. Então, esse revestimento, a razão para receber esse poder é para que a gente tenha essa graça, essa unção de fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. E seja bem sincero comigo, muitas vezes nós não temos vontade de falar com Deus, de orar. Eu tenho que orar. Eu não estou com vontade. Mas quando você está revestido, quando você está cheio da presença de Deus, cheio desse poder, você sente ainda mais vontade ao ponto de ter uma sede e fome de orar, de falar com Deus. Por quê? Porque é prazeroso, é prazeroso. Outra razão de fazer a vontade de Deus é amar o próximo, é amar os inimigos, perdoar as pessoas, é andar em santidade. Tudo isso é vontade de Deus, andar em pureza, servir ao corpo, né? Nós falamos sobre isso no primeiro batismo, né? Nós somos chamados para servir o corpo de Cristo, que é a igreja, louvar ao Senhor. Então, esse poder, a razão para receber esse poder é para fazer toda a vontade de Deus. Agora, nós só vamos ser capazes de fazer toda a vontade de Deus se nós estivermos nos revestindo com essa unção, com essa graça, com esse poder do Espírito Santo. Terceira razão pela qual nós precisamos desse batismo no Espírito Santo. A terceira razão é para receber poder para operar os dons espirituais, os dons que vêm da parte do Espírito Santo. Se eu estou com a intenção de servir o corpo de Cristo, Deus vai repartir com todo o corpo os dons. Então, eu recebo esse poder para operar esses dons. Quais são os dons? Você sabe que os dons é para edificação da nossa própria vida, mas também da igreja, né? O dom de falar em língua, o dom de profetizar, o dom de cura. Para você curar, para você operar esse dom, você tem que cada vez mais, você tem que se encher desse Espírito de Deus. Por quê? Porque é vontade dEle, vem da parte dEle. Ele quer usar a nossa vida para abençoar o próximo. Se tem alguém doente na sua casa, com enfermidade, e você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai querer que você não vai precisar chamar o seu pastor, o seu discipulador, o seu líder de life group, mas você, cheio do Espírito Santo, ele vai ser usado para orar e para liberar uma palavra de cura, para liberar uma profecia. Por quê? Porque esse poder, nós recebemos esse revestimento para isso, para operar os dons. Sabe, em Efésios, Paulo fala no capítulo 4, no verso 12, que a finalidade desses dons é para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E nós somos o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte. Falamos isso na primeira parte, nas duas primeiras partes desta série, sobre o corpo de Cristo, né? Então, nós recebemos esse poder para operar esses dons, para trabalhar, para fluir nesses dons. Então, à medida que você está revestido do Espírito de Deus, você vai operar os dons, porque os dons é de Deus, mas Ele distribui, a palavra dele diz que Ele distribui ao corpo, que é eu e você. Por isso que nós precisamos estar sendo sempre revestidos deste poder. Pastor, eu não sei qual é o meu dom, mas busque isso em oração, peça para Ele, ore, e você vai, e comece a observar na sua vida, onde é que você flui, aquilo que você se sente bem em fazer, né? Dentro do corpo da igreja,
e aí você vai perceber que o Espírito Santo está te levando para uma direção. Pastor, eu posso fluir em mais de uns dons? Pode, porque primeiro que o dom não é seu, ele dá a quem ele achar melhor. Então, ele pode te dar 1, 2, 3 ou até todos. Você pode até fluir em todos. Claro que vai ter sempre um ou dois que você tem aquela aptidão, aquela liberdade, aquela unção, aquela graça para você fluir naqueles dons. Tá certo? Então, nós recebemos esse poder para operar esses dons dentro da igreja, do corpo de Cristo, para a edificação da mesma. E a quarta razão, nós recebemos esse poder para manifestar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e o verso 23, fala sobre os frutos do Espírito, que vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, verso 22 e o verso 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gente, olha só aqui, o que muitas vezes nos falta, né? Paciência, então, é um fruto do Espírito, amabilidade, né, que é o amor, bondade, fidelidade, no verso 23, mansidão, domínio próprio. Então, aqui nós temos os frutos do Espírito. Então, você recebe esse poder para que seja manifestado na tua vida esses frutos. O fruto do amor, o fruto da alegria. Mesmo que você já viu aquela pessoa que o mundo está desabando sobre ela, mas ela está rindo, ela está alegre. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo e a confiança dela não está nas circunstâncias, mas está em Deus, no qual Ele capacita. Então essa pessoa está, quando o mundo está desabando sobre ela, mas ela está mostrando esse fruto da alegria, ela está realmente mostrando o Espírito Santo, porque é o fruto. Ela está cheia do Espírito Santo, sabe? Nesse mesmo texto de Gálatas, é interessante que Paulo fala aqui, que se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos andar com Ele. Então, o que Paulo está dizendo? Que eu preciso querer isso, eu preciso viver pelo Espírito, porque se eu viver pelo Espírito, eu vou andar com Ele. E eu andando com Ele, eu vou mostrar os frutos do Espírito, que são todas essas coisas que nós falamos aqui, né? Deixa eu falar de novo aqui: amor, alegria, paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, tá certo? E o texto continua dizendo: contra essas coisas não há lei, não há restrição, não há, por quê? Porque é fruto do Espírito. À medida que você está cheio, você vai frutificar essas coisas. Agora, nós precisamos entender que ser batizado no Espírito Santo nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, que para que eu seja batizado no Espírito Santo, eu preciso entender que é vontade do Pai. Você sabia que é da vontade de Deus que você receba esse poder que vem do alto? Então, a primeira coisa que eu vou entender para que eu receba esse Espírito é que ser batizado no Espírito Santo é uma promessa do Pai. Você crê nisso? A Bíblia fala isso, que é uma promessa do Pai. Olha o que está escrito aqui em Atos, capítulo 1, no verso 4 a 5. Isso aqui é uma descrição do que Jesus falou lá nos Evangelhos. Um dos discípulos falando, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa. Qual promessa? A promessa do Pai, né? A promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Promessa de Deus, é vontade de Deus. Lucas, no Evangelho de Lucas 24, 4, 9, Jesus falando: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos capítulo 1 está fazendo essa menção disso aqui, que Jesus com seus discípulos falou para eles: olha,
eu lhes enviarei a promessa, eu envio a promessa para vocês. Promessa de quem? Do meu Pai. Mas, por enquanto, eu estou indo, fique aqui na cidade de Jerusalém, até que seja revestido do poder que vem do alto. Que poder é esse? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou aos discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não tem como ele vir. Quem? O Espírito Santo, que seria o nosso Consolador, o nosso Paracleto, né? Aquele que estaria conosco, morando em nós, como Paulo fala, que nós somos morada de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que é promessa de Deus. Se é uma promessa de Deus, é da vontade dele que eu e você sejamos revestidos com esse poder que vem do alto. A segunda coisa, nós encontramos em Atos, capítulo 2, o cumprimento dessa promessa. Tem a promessa, mas tem o cumprimento. O cumprimento começa em Atos, capítulo 2, no verso 1 ao verso 4. Nós temos aqui o cumprimento da promessa da qual Jesus havia dito. Vamos ler aí esse cumprimento da promessa, que está em Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aí olha só o verso 4, gente, é forte. Todos, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa que Jesus havia dito lá em Lucas, capítulo 24, no verso 49, e em Atos, que faz a menção dessa promessa, Atos 1, está sendo cumprida aqui em Atos 2. Por quê? Porque eles tinham recebido a direção: olha, tem uma promessa do meu Pai, que vocês serão revestidos de um poder que vem do alto. Fiquem aqui, esperem, eu estou indo, mas fiquem aqui, que vai ser... vocês vão ficar aqui até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Aí em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que chega o dia de Pentecostes. Eles até nomearam aquele dia poderoso, né? Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, do nada, veio um vento como de um som muito forte. Aliás, veio do céu um som como de um vento muito forte. Eles ouviram um som, como se tivesse dado um vendaval ali, aquele som. E aí a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, olha aqui, o Espírito Santo já distribuindo aqui um dos dons, que é o de falar em línguas, já dando para aqueles que estavam ali, naquele lugar. Então, o que nós podemos observar? Que a partir de Atos capítulo 2, a promessa, ela começou a ser cumprida. Por que eu digo começou? Porque não parou ali. De lá para cá, todos aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus são batizados no corpo de Cristo, foram batizados nas águas, eles recebem essa promessa é para você que está aqui hoje e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. E você que está aqui hoje, que já foi batizado, também é para você continuar recebendo, porque essa promessa que começou em Atos capítulo 2 não parou. Ela está até hoje aqui. E para alguns de vocês será o começo, será o cumprimento da promessa do Pai. É o cumprimento, eu creio nisso. Nós sermos revestidos desse poder, dessa unção que vem dos céus, que vai te capacitar para você ser uma testemunha de Jesus, para você amar mais, para você ser mais paciente, enfim. Isso são as razões pelas quais nós somos batizados, nós somos revestidos com esse poder. Agora, existem algumas dúvidas em algumas pessoas que dizem assim, podem perguntar: pastor, como é que eu recebo esse batismo no Espírito Santo? Como é que eu posso
receber, tomar posse dessa promessa, me apropriar e ser batizado no Espírito Santo. Eu vou falar para você aqui, é muito simples, é fácil. Uma vez que você entregou a vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. A promessa já é sua. Basta você fazer duas coisas, muito simples. A primeira é você pedir. É você pedir, eu quero. Diga comigo, eu quero. Né? Muito simples, né? Fazer isso. Sim ou não? Pô, pedir, todos nós pedimos, né? Desde criança a gente já pede, já aprende pedindo, né? Daqui a pouco o pequeno Arthur, que foi apresentado aqui, vai estar pedindo: papai, papai, mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Não sei porquê, mas eles começam pedindo dinheiro, né? Meus filhos começaram pedindo dinheiro, não sabia nem o quanto valia, né? Mas nós temos isso. Então a primeira coisa, muito simples, pedir, porque Ele é nosso Pai. Olha só, em Lucas, tem um texto muito forte em Lucas, que Jesus ali ensinando, ele até dá um chega para lá nos discípulos, e diz assim, Lucas capítulo 11, olha aí no telão, no verso 13, se vocês, apesar de serem maus, Jesus está falando aqui da natureza humana, né? Jesus não estava menosprezando o ser humano, mas está falando diretamente da nossa natureza. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha só, gente, Jesus está dizendo aqui, se nós com essa natureza que muitas vezes nós somos mesquinhos, egoístas, nós somos rudes, nós somos estúpidos, muitas vezes nós temos esse tipo de atitude, nós sabemos dar boas coisas para nossos filhos, porque nós amamos, quanto mais esse Deus que nós servimos, que é o nosso Pai, dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem. A segunda coisa que você precisa para receber esse revestimento, a primeira é pedir, a segunda é crer. A segunda é acreditar. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 2, Jesus começa dizendo assim, tenham fé em Deus, acreditem, creiam. E ele até fala, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, assim será. Aí no verso 24 ele diz, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. O texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, no verso 24 diz, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Ou seja, você vai pedir e você vai crer no seu coração que você já recebeu, que o Espírito Santo já foi derramado sobre você. E aí, meu querido, corra para o abraço, porque foi um gol no ângulo. O diabo se esticou todo para pegar, mas não defendeu, porque foi um golaço. Um golaço de placa. Foi algo muito forte. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa promessa é para mim e para você. Essa promessa é para você. Ser revestido do Espírito Santo. Ser revestido de uma unção, de um poder. A Bíblia fala que é um poder que vem do alto. Se vem do alto, vem da parte de Deus. Ele quer te revestir. É uma promessa dele. É uma promessa aonde ele liberou sobre a sua igreja. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, ele diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando ele se tornou maldição em nosso lugar. E o verso 14 diz, isso para que Cristo Jesus, isso para que em Cristo Jesus as bênçãos chegassem também aos gentios. Quem são os gentios? Você sabia que nós somos gentios? A não ser que tenha aqui alguém judeu, nacionalidade judeu, nós somos gentios. Muito prazer, por isso que eu sou bem gentil com você.
Você é bem gentil comigo. Não, mas gentil era a nomenclatura para aqueles não judeus. Gentil era um não judeu, ou seja, por isso que Jesus disse que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, para a glória de Jesus. A saber, os que creem em seu nome. Então, Paulo está falando aqui no verso 14, isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão, lá de Gênesis capítulo 15, as bênçãos de Abraão, chegassem também a nós, gentios, para que recebêssemos a promessa. Qual promessa? A promessa, o texto fala, a promessa do Espírito mediante a fé. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, é o revestimento que vem do alto, para revestir a sua vida, para que você seja totalmente submerso. É a nossa série. Batizar, estamos sendo batizados no corpo, nas águas, os que foram ontem, né? E também hoje eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida o batismo no Espírito Santo. Quantos querem receber aqui? Pastor, eu já fui batizado lá em 1940, pode ser batizado hoje, mais ainda. Porque esse batismo é constante, é algo no nosso dia, ser revestido, sendo cheio, todos os dias da nossa vida. Amém? Então, com isso, nós vamos estar quase terminando. Vou pedir para você ficar em pé. Em nome de Jesus. Nós vamos orar com imposição sobre vocês. Todos aqueles que querem receber. Por isso eu quero já pedir aqui para a minha equipe, dos pastores da equipe sênior, para vir aqui na frente, por favor, pode vir. Quero convidar também meu amigo Lucas. Pode nos ajudar aqui, Lucas, né? Profeta lá de São Paulo, homem de Deus, está aqui com a gente esse final de semana. Pode vir a equipe sênior, ficar aqui, tá? Pastor, esse negócio de orar com imposição de mãos é bíblico? Totalmente, gente. Olha só, em Atos capítulo 8, no verso 14, a Bíblia fala que os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que em Samaria aquela região, estavam aceitando a palavra de Deus, eles enviaram para lá quem? O Pedrão e o João. Para quê? Para que eles orassem com imposição de mãos, com aqueles novos irmãos que tinham aceitado ao Senhor Jesus como seu Senhor e suficientemente Salvador da sua